Irmãos, eu vou pedir que vocês abram, por favor, as suas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Colossos, carta aos Colossenses, capítulo 1. Abram, por favor, aí, a título de leitura introdutória, e depois nós adentraremos mais esse texto. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 12, que é a oração que Paulo faz em favor daqueles irmãos. Colossenses capítulo 1, versículos 9 até o versículo número 12. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele seja conosco no estudo da sua palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o crescimento espiritual é algo fantástico. O crescimento espiritual é algo maravilhoso. O crescimento espiritual é algo extraordinário. Por quê? Nós podemos nos perguntar. Por quê? Nós podemos nos indagar. Simples. O crescimento espiritual, ou o crescimento na graça, conforme nós já falamos em estudos anteriores, ele proporciona que nós experimentemos mais de Deus, não só por aquilo que nós compreendemos dele, mas também por aquilo que nós sentimos dele, de Deus, no nosso coração. Por isso que é tão fundamental, por isso que é essencial na nossa vida cristã, nós nos desenvolvermos na graça. Porque na medida em que isso se dá, porque na medida em que isso ocorre, a gente passa a desfrutar dessas experiências, de um maior conhecimento de Deus, da sua pessoa, da sua obra, e de um maior sentimento que nós devemos ter a Ele ou por Ele, ou seja, que nós devemos ter por Deus. Hoje, com a graça do Senhor, nós veremos de maneira mais detalhada, nós veremos de maneira mais esmiuçada, vamos assim dizer, em que consiste esse crescimento. Que crescimento? Crescimento espiritual. Que crescimento? O crescimento na graça. Em nosso primeiro estudo, nós vimos de maneira bem geral que se desenvolver na graça, que crescer espiritualmente, está relacionado à nossa nova realidade em Cristo Jesus, à nossa nova vida como salvos em Cristo Jesus. Mas não só isso, o crescimento espiritual está relacionado a cada vez mais nos parecermos com Cristo, a cada vez mais nos assemelharmos de Jesus. Inclusive foi uma das definições bem diretas, bem básicas que nós já trouxemos no primeiro estudo. Crescimento espiritual envolve a nossa ligação com Cristo e como resultado dessa ligação, como resultado dessa união, nós vamos nos parecer mais com Ele, nós vamos nos assemelhar mais com o nosso Salvador. Então, nos 3 últimos estudos que nós tivemos, desde o início dessa série, a gente concentrou a nossa atenção aos aspectos mais conceituais, aos aspectos mais teóricos do que seja crescer e crescer espiritualmente. Nós vimos qual é a condição básica que nós temos que cumprir para que nós nos desenvolvamos na graça. E qual é essa condição? Precisamos ser regenerados, precisamos nascer de novo. Sem que isso aconteça, sem que isso se dê, é impossível nós crescermos e crescermos espiritualmente. Mas não só isso. Na semana passada,
a gente considerou algumas razões, alguns motivos pelos quais se faz necessário nós carecemos de passar por esse processo, ao que nós chamamos de processo de crescimento espiritual. Ou seja, nós precisamos crescer espiritualmente, porque através desse crescimento nós glorificamos a Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente, porque através desse crescimento nós comprovamos que somos pessoas regeneradas. Nós precisamos crescer espiritualmente, porque através desse crescimento a gente evita retrocessos espirituais. A gente precisa crescer espiritualmente, porque quando nós crescemos espiritualmente, nós damos o bom testemunho da palavra, nós damos o bom testemunho do Evangelho. Então foram aspectos conceituais, foram definições que nós estivemos a dar em relação a esse tema. Hoje não, a gente vai aprofundar. Hoje não, a gente vai tratar do crescimento espiritual, não só hoje, mas também nos próximos domingos, de maneira mais prática, de maneira mais direta, no que diz respeito ao nosso dia a dia, às nossas experiências, às nossas vivências dentro desse processo de crescimento na graça, de crescimento espiritual. Então, hoje e também no próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai concentrar a nossa atenção na essência do crescimento espiritual, na natureza do que é crescer espiritualmente, no cerne do que é se desenvolver na graça. Então, vai ser esse o tema que vai ocupar aqui o nosso tempo, repito, tanto hoje como também, se Deus assim permitir, no próximo domingo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o crescimento espiritual, em primeiro lugar, ele consiste em um maior conhecimento espiritual. Não esqueça disso. Crescer na graça, crescer espiritualmente, consiste em nós termos um maior conhecimento espiritual, em nós termos um maior conhecimento das coisas de Deus, das coisas do Senhor. Então, quando eu digo que cresço espiritualmente, quando eu falo que eu estou me desenvolvendo na graça, em primeiro lugar, isso se dá quando o meu conhecimento de Deus, quando o meu conhecimento espiritual, ele também vai se dando, ele também vai se processando nas nossas vidas. Algo bem interessante aqui nesse ponto, algo bem fantástico aqui nessa parte do nosso estudo, que é o quê? Que Deus, irmãos e irmãs, Ele trabalha conosco como criaturas racionais. A gente já viu isso em estudos anteriores. Nós fomos feitos à imagem, nós fomos feitos à semelhança de Deus. E dentre várias coisas que refletem a nossa condição de mais semelhança de Deus, é que nós somos seres racionais. Nós temos razão, nós temos compreensão, nós temos entendimento. E é através desse aspecto que Deus ele vai trabalhando também em relação às nossas vidas, usando esse recurso da nossa razão, usando esse recurso do nosso entendimento, para que através dele nós possamos nos desenvolver na graça, nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Então, foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Crescer na graça, crescer espiritualmente, consiste em nós aumentarmos o nosso conhecimento de Deus, consiste em nós aumentarmos o nosso conhecimento espiritual. Por quê? Porque esse conhecimento ele é importante. Por quê? Porque esse conhecimento ele é fundamental, ele faz parte da nossa vida desde o novo nascimento e ele continua a fazer parte da nossa vida ao longo de toda a nossa caminhada aqui na terra. Veja como é interessante essa questão do trato que Deus faz nas nossas vidas através da nossa razão, através do nosso conhecimento. Abram por favor aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Esse texto todos nós, pelo menos a maioria de nós, já sabemos de cor salteado. Ele fala como é que vem a salvação. E veja que a salvação vem através do recurso do nosso conhecimento, através do recurso da nossa razão. Veja o que Paulo fala aí. Então, a nossa vida cristã, ela começa com o conhecimento das coisas de Deus. Ela começa com o conhecimento das coisas espirituais, porque é isso que Deus vai fazendo na nossa vida. Veja, Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só o que Paulo aqui ensina. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que para que nós tenhamos fé no seu sentido salvador,
para que nós tenhamos fé no seu sentido redentor, a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar a palavra. Mas não só é o mero ouvir, não só é o mero escutar a palavra, nós precisamos entender essa palavra, reconhecendo que Cristo é o Salvador suficiente e que paga o preço pelos nossos pecados. E o que é isso, meus irmãos? E o que é isso, minhas irmãs? Deus trabalhando na nossa razão. Ele abre o nosso entendimento para que nós enxergamos esse aspecto, para que nós compreendamos essa verdade. E é justamente a partir daqui que nós iniciamos a nossa vida cristã, através do conhecimento de quem é Deus, através do conhecimento de quem é Cristo, através do conhecimento da eficácia da obra de Cristo, e é através disso que Deus ele implanta a fé salvadora nas nossas vidas, Ele implanta a fé salvadora nos nossos corações. Por isso, a gente pode concluir que não existe salvação sem que Deus trabalhe na nossa razão, sem que Deus trabalhe no nosso conhecimento, sem que Deus haja no nosso entendimento para abri-lo e assim fazer com que nós enxerguemos não só Cristo, mas também a sua salvação. Então, o nosso iniciar na caminhada cristã ocorre a partir dessa ação de Deus, na nossa razão, no nosso conhecimento. Mas não só nisso, a vida cristã, em essência, ela é uma vida pautada no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. A vida cristã, ela é, em essência, pautada no conhecimento de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo. Abram, por favor, aí, João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Aqui nós estamos aonde? Na oração sacerdotal. E aqui Cristo vai resumir, em essência, o que é a vida eterna. Em essência, o que é a salvação. E como é que ele vai definir, em essência, o que é essa vida eterna? Definir, em essência, o que é essa salvação? A partir do conhecimento de quem é Deus e de quem é Cristo na nossa vida. Repetindo, Deus trabalha através do nosso conhecimento. Deus trabalha através da nossa razão. Nós não somos seres irracionais, muito pelo contrário. E é dentro desse aspecto que ele vai infundir não só a salvação, mas vai tornando essa salvação essencialmente esse conhecimento. Olha só o que diz aí, João capítulo 17, versículo 3. Cristo assim nos diz: e a vida eterna é esta, o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se você não passa por esse conhecimento verdadeiramente de quem é Deus, se você não tem esse conhecimento verdadeiramente de quem é Cristo, você não tem a vida eterna ainda, você não experimenta a salvação. Foi por isso que anteriormente a gente viu, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ali não é um mero ouvir, ali não é um mero escutar, é no sentido de você entender, no sentido de você conhecer, no sentido de você reconhecer. Então, é nisto que consiste essencialmente a nossa salvação. Ela faz parte, desde o momento que Deus ele trabalha na nossa vida, através da operação do Espírito Santo, nos trazendo para si. Esse conhecimento é a essência dessa mesma salvação, e esse conhecimento ele deve perdurar, ele deve progredir ao longo de toda a nossa vida cristã, ao longo de toda a nossa vida aqui na terra, sempre conhecendo, sempre conhecendo, sempre conhecendo a Deus e a Jesus Cristo. É assim que a gente cresce, espiritualmente falando. Abram aí, por favor, carta de Paulo aos Colossenses, só que agora capítulo 3. Colossenses capítulo 3. É por isso que eu desconheço pessoas que dizem que crescem espiritualmente, mas isso não é visto no conhecimento delas. Elas continuam tendo aquele conhecimento básico, preliminar, às vezes nem tem, acerca das coisas espirituais. Isso é algo estranho, não soa harmonicamente com aquilo que a gente vê na palavra. Tanto é que lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, o profeta já tinha dito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que conhecer, temos que progredir nesse conhecimento, e se ele não existir, alguma coisa está errada na nossa vida, porque esse crescimento espiritual, na verdade a nossa vida espiritual, ela está diretamente relacionada ao conhecimento. Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer, você tem que aprender. Eu estou batendo nessa tecla justamente por causa dessa necessidade. Olhem só, Colossenses capítulo 3, versículo 10.
É interessante porque se você olha aqui o contexto, eu não vou fazer isso por causa do tempo, desde o versículo 5, Paulo ele mostra as atitudes que nós devemos ter em relação à nossa nova realidade em Cristo. Em primeiro lugar, a gente tem que tirar de sobre nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus, e ele também fala aquilo que deve existir para que essa comunhão com Deus na nossa vida, ela possa ser aprofundada. E é justamente isso que ele fala, justamente aqui, a partir do versículo 10. É aquilo que a gente diz. Ele fala dos aspectos negativos, aquilo que a gente deve se afastar, e do aspecto positivo, aquilo que a gente deve buscar dentro dessa nova vida com Deus. Então, olhem só o que ele fala aqui no versículo 10. Tirando aquilo que não é bom, tirando aquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus, o que é que nós devemos ter ativamente na nossa vida? Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz, veja, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o nosso novo homem, a nossa nova criatura, uma vez salva por Cristo Jesus, ela tem que fazer o quê? Se refazer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, é uma caminhada, meus irmãos, que envolve toda a nossa vida. É conhecer um pouquinho hoje, é conhecer outro pouquinho amanhã, é seguir conhecendo depois de amanhã, e assim sucessivamente, até completar a nossa carreira aqui na terra. É assim que se dá o crescimento na graça, é assim que se dá o crescimento espiritual. Foi por isso que Pedro falou, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, é assim que Deus trabalha na nossa vida, é assim que Deus trabalha em cada um de nós, através do nosso conhecimento, e em aumentando esse conhecimento, nós estamos crescendo e crescendo espiritualmente. Precisamos enfatizar aqui, irmãos e irmãs, que esse conhecimento do qual eu estou falando, não é um mero conhecimento teórico, não é um mero conhecimento especulativo. É fundamental nós fazermos essa observação, porque às vezes as pessoas pensam que o mero conhecer, que o conhecer pelo conhecer, isso já se traduz em crescimento espiritual. Não necessariamente, não necessariamente. Esse conhecimento que nós estamos falando, esse conhecimento que nós estamos aqui abordando, é aquele entendimento espiritual, que faz com que nós creiamos cada vez mais em Deus, que faz com que nós nos entreguemos cada vez mais aos seus cuidados. É o conhecimento que Deus transmite de si mesmo, que afeta a nossa consciência, que afeta os nossos sentimentos, que afeta a nossa vontade aqui na vida. Então não só é o conhecer pelo conhecer, até porque você pode lidar com algumas pessoas não salvas, que até têm um conhecimento teórico da palavra, mas não tem aquilo que os puritanos falavam de conhecimento experimental, conhecimento da experiência, que faz com que ele creia mais em Deus, que faz com que ele ame mais a Deus, que faz com que ele obedeça mais a Deus. Não, esse conhecimento somente os salvos possuem, e é esse conhecimento que deve se desenvolver na nossa vida, para que em essência cresçamos na graça. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, que coisa maravilhosa. Veja o que é esse conhecimento espiritual, que é a essência, esse conhecimento espiritual, que é a essência do nosso crescimento espiritual. É o conhecimento que produz, por exemplo, temor a Deus, temor ao Senhor. Abram, por favor, Provérbios capítulo 9. Não é um mero conhecer, mas é o conhecer que me faz temer a Deus, é o conhecer que me faz temer ao Senhor. Veja que coisa interessante, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Porque tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, tem gente que até entende muito teologia, mas não tem o temor a Deus. Então ele tem apenas um mero conhecimento, não é um conhecimento espiritual. Não é o conhecimento que consiste no crescimento da graça. Não, jamais. Provérbios 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Veja o que o sábio Salomão nos fala aqui. Provérbios 9, versículo 10. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o conhecimento de Deus,
o verdadeiro conhecimento de Deus, aquele que envolve o nosso crescimento espiritual, faz com que nós temamos a Deus, faz com que nós hajamos prudentemente aqui na nossa vida, que vivamos uma vida de temor. Então, é o saber que é refletido nas nossas ações, é o entendimento que se verifica nas nossas atitudes. Não são apenas teorias, não são apenas palavras de vida, palavras na nossa língua, mas são palavras que são comprováveis através de ações práticas na nossa vida. Esse é o verdadeiro conhecimento espiritual, esse é o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. E é interessante, porque quando você observa isso, você verifica uma coisa bem legal, que muitas vezes você vê determinadas pessoas, e isso pode acontecer até com você mesmo, que não tem talvez aquele conhecimento tão aprofundado das doutrinas, dos grandes ensinamentos da palavra, mas o pouco que elas sabem, o pouco que elas conhecem, vocês veem na vida delas, em termos de atitudes, em termos de postura. Então é algo que não só está aqui na mente, é algo que desceu também para o coração, é algo que agora se manifesta na sua vida, e aí você olha para aquela pessoa e diz: aquela pessoa tem o temor de Deus. Mas por que ela tem? Porque ela tem esse conhecimento do Senhor. Talvez não seja um conhecimento tão aprofundado, mas é um conhecimento que corresponde à vida dela, que corresponde à atitude dela, que é justamente o temor do Senhor, que Salomão fala aqui nessa passagem, que é o conhecimento espiritual, que é o verdadeiro conhecimento das coisas de Deus, o que se verifica através de atitudes e que comprova que de fato nós estamos nos desenvolvendo na graça. Não só isso, em segundo lugar, esse conhecimento que nós estamos falando, que é esse conhecimento espiritual, que é esse conhecimento das coisas de Deus, ele nos leva, meus irmãos, minhas irmãs, a uma vida de submissão, a uma vida de obediência a Deus. Então, isso acaba sendo um parâmetro mediante o qual a gente pode aferir que de fato uma pessoa está crescendo na graça, porque o seu conhecimento espiritual também está aumentando. Quando o quê? Quando a gente vê a submissão na vida daquela pessoa, quando aquilo que ela aprende, quando aquilo que ela entende, quando aquilo que ela compreende passa a ser vivenciado, passa a ser praticado na sua vida. E a gente vê que isso é toda uma sequência ao longo da nossa existência aqui na terra. Vejam, por exemplo, o que João fala na primeira carta acerca da associação desses dois aspectos. Que aspectos? O conhecimento com a prática. Que aspectos? O conhecimento com a nossa submissão a Deus. Quem conhece verdadeiramente, quem tem um conhecimento verdadeiramente espiritual, vive uma vida de submissão. Quando isso não acontece, é apenas um conhecimento teórico, é apenas um conhecimento humano, que não se traduz em crescimento na graça. Abram aí, primeira carta de João, capítulo 2. Às vezes, meus irmãos, eu tenho muito medo da velocidade que muitas vezes a gente tem em termos de conhecimento da palavra. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, que às vezes você tem uma capacidade de retenção e que você procura se aprofundar, que você procura estudar, que você procura conhecer. Isso é bom, isso é extremamente bom. Agora, a grande questão que a gente tem que estar avaliando é se a minha velocidade no conhecimento ela também está se verificando na minha velocidade com a prática da palavra, porque às vezes essas coisas acabam destoando. As pessoas têm um conhecimento e elas se aprofundam rápido demais no conhecimento da palavra, mas a sua prática não acompanha. Quando você conversa com ela, ela sabe de tudo, de teorias da teologia bíblica, sabe de doutrinas bíblicas, tem aquele conhecimento aprofundado. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Agora, se não for acompanhado também com a prática, de nada vai adiantar. Você vai viver ali com a cabeça cheia de informações e a vida seca de prática e a vida seca de vivência, e aí você vai ter aquilo que nós chamamos de anomalia espiritual. Não é bom, não é bom. A gente tem que se desenvolver completamente, todos os órgãos do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo. Se isso não acontece, tem algum problema. Espiritualmente, esse princípio também é válido, ok? Então vejam aqui o que João fala na sua primeira carta. 1 João capítulo 2, versículos 3 até o versículo número 6. 1 João 2, versículos 3 até o versículo 6. Olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa fantástica João aqui nos ensina nessa passagem. Ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto,
Então, como é que nós comprovamos que conhecemos a Jesus Cristo? Como é que nós comprovamos que conhecemos a Deus? João fala, se guardamos os seus mandamentos. Há uma condicional aqui, se. Então, o contrário também é verdade. Se eu não guardo os mandamentos de Deus, isso será uma prova tácita, isso será uma prova cabal que eu ainda não conheci verdadeiramente. Está vendo, meus irmãos, como isso é interessante? A gente poder ter essa visão mais aprofundada é fundamental. Às vezes a gente gosta de trabalhar muito de maneira genérica. Não, a gente tem que trabalhar de maneira mais aprofundada. Então, aqui nós temos um avalizador em relação do verdadeiro conhecimento espiritual na nossa vida. E qual é esse avalizador? É a nossa prática, é a nossa conduta, é o nosso comportamento. Se isso acontece, nós temos conhecido a Cristo, nós temos conhecido a Deus. Veja que João não é teórico, ele é muito prático na sua argumentação. Se. Então, se não há obediência, se não há sujeição, se não há submissão, não há conhecimento. É simples assim. E ele prossegue, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço a Deus, conheço a Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque a gente pode incorrer nesse erro, né? Conheço a Deus, conheço a Cristo, mas veja, se esse conhecimento não se traduz em ação, você é um mentiroso e ainda não conhece a verdade. Está faltando com a verdade, está faltando essa correspondência. E segue João, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Eu queria chamar a atenção para a palavra aperfeiçoado. Veja que o nosso amor de Deus não é um processo acabado. O nosso amor de Deus, ele não é um processo acabado. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não ama a Deus, não, a gente ama. Agora, existem níveis de amor, como acontece no nosso relacionamento humano. Você às vezes tem uma afeição com uma pessoa dentro de uma determinada intensidade que não tem com as outras pessoas. Às vezes são pessoas que você se identifica mais, às vezes são pessoas que você se relaciona mais, então você tem aquele sentimento mais aprofundado em relação àquela pessoa especificamente falando. O sentimento existe em relação a ambas, só que com umas ele é mais intenso. Então isso também é verificado no sentido espiritual. Então, na medida em que eu obedeço a Deus, esse amor que eu tenho por Deus, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo modelado, ele vai sendo aprofundado na nossa vida, e é justamente nisto que deve consistir o nosso objetivo de vida ao longo da nossa existência aqui na Terra. Aprofundar cada vez mais esse amor, fazer com que ele se intensifique mais, fazer com que ele se fortaleça mais, fazer com que ele possa se tornar mais rígido na nossa vida. Então, isso vem pelo conhecimento que é traduzido na prática. Isso vem pelo conhecimento que é visto na nossa submissão, na nossa sujeição a Deus. E João não para. Versículo 6, olha só como ele fecha aqui o seu pensamento. Veja, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Estão lembrados daquela definição prática que eu dei do que seja crescimento espiritual? É uma nova relação que você tem com Cristo, que faz com que você pareça cada vez mais com Cristo. É isso que João está dizendo aqui, que quando eu estou em Cristo, quando eu permaneço nele, eu vou andando assim como ele andou. Eu vou adotando a sua postura de vida, eu vou assimilando as suas palavras, eu vou aprimorando a sua forma de agir ao longo do meu viver aqui na terra. Isso é a comunhão com Cristo no seu sentido mais prático. Isso é a comunhão com Cristo no seu sentido mais direto. Então, tudo isso, meus irmãos, está lastreado no nosso conhecimento espiritual. Dessa forma com a qual Deus ele trabalha com cada um de nós. Desde a nossa salvação, quando através do conhecimento da sua palavra, a gente chegou a Cristo. Quando a gente tem a compreensão exata de quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Quando a gente aprofunda e cada vez mais vai refazendo o nosso entendimento no conhecimento desse Cristo na nossa vida. Então, quando isso se verifica, eu vou ter mais temor a Deus.
Quando isso se verifica, eu vou ter mais submissão a Deus. Quando isso se verifica, eu vou me distinguir como um salvo em Cristo Jesus. Sim, eu vou me diferenciar como uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque o conhecimento espiritual, ele também gera essa consequência na nossa vida. Quando você conhece verdadeiramente a Deus, quando você conhece verdadeiramente a Cristo, isso vai traçar uma linha divisória entre você e o mundo, entre você e aquela pessoa que não é salva, entre você e aquela pessoa que não serve a Deus. Veja o que Paulo fala nesse sentido. Abram, por favor, aí, mais uma vez em Colossenses capítulo 1. Eu teria outros textos aqui para mencionar, mas em virtude do tempo, eu vou adiantar um pouquinho. Colossenses capítulo 1, mas pelo menos esse texto eu quero trabalhar com vocês. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, que foi o texto que a gente leu na introdução. Veja, por esta razão, depois que Paulo agradeceu a Deus pela vida dos colossenses, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo tomou ciência de que fato, alguns lá da cidade de Colossos, que compunham a igreja dos colossenses, eles eram salvos. Paulo tomou conhecimento dessa realidade, eles foram transformados. E uma vez que Paulo tomou conhecimento dessa realidade, o que ele começou a fazer em favor daqueles irmãos? Orar por eles. Em que sentido? Que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em suas vidas, para que eles transbordassem de toda a sabedoria, para que eles transbordassem de todo entendimento espiritual. Se eles não tivessem passado pela experiência do novo nascimento, o conteúdo da oração de Paulo seria outro, não seria esse. Então veja, meus irmãos, que de certa forma o conhecimento espiritual nos faz isso, nos separa, nos distingue das demais pessoas. Por quê? Por causa dessa nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo segue, versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, veja, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante que, na medida em que Paulo orava, para que eles pudessem transbordar de conhecimento espiritual, de entendimento espiritual, de sabedoria espiritual, isso iria impactar a maneira como eles agiam, a forma com a qual eles se comportavam. E aí isso iria produzir mais entendimento espiritual na vida deles. Veja que o que nós temos aqui é aquilo que nós chamamos de ciclo virtuoso. Ou seja, onde você vai alimentando determinadas coisas, determinadas práticas, determinadas atitudes, e isso vai evoluindo e crescendo cada vez mais na sua vida. Ciclo virtuoso. Então, é o que Paulo enxerga aqui. Eles têm um pleno conhecimento da verdade de Deus, evidenciam isso através de uma vida prática, e esse conhecimento cada vez mais vai sendo aprimorado na nossa vida. Estava até pensando sobre isso hoje pela manhã, orando nesse sentido, que a melhor forma, meus irmãos, a melhor maneira, minhas irmãs, de a gente absorver o ensino é praticando. A melhor forma, a melhor maneira de nós absorvermos um determinado ensino é você praticando. Isso acontece em relação ao conhecimento secular. Às vezes você está numa universidade, passa 4 anos lá e tome teoria, mas você vai precisar de quê? Da prática, para que aquela teoria de fato ela possa ficar encaixada na sua mente. Então a teoria pela teoria não serve se ela não for aplicada. É o mesmo princípio que nós temos em relação à nossa vida espiritual. Nós ouvimos muitas coisas da palavra, nós aprendemos muitas coisas da palavra. Então, o que é que fica de desafio para nós? Vamos praticando, vamos vivenciando, e na medida em que isto acontece, o seu conhecimento ele vai se fixando, você não vai esquecer jamais. Agora, se você não associa conhecimento à prática, a tendência natural é você esquecer, e nós temos uma tendência de esquecer rápido demais. Por quê? Por causa dessa necessidade
pratique, vivencie, para que assim você possa absorver o ensinamento. No caso aqui, o ensinamento espiritual, o conhecimento das coisas espirituais, que é a essência do seu crescimento na vida com Deus. Então, o conhecimento espiritual faz isso. Ele produz o nosso temor a Deus. O conhecimento espiritual, ele nos leva à submissão a Deus. O conhecimento espiritual nos distingue como pessoas salvas em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, conhecimento espiritual é a base de tudo aquilo que acontece na nossa vida com Deus. Conhecimento espiritual é o alicerce de tudo aquilo que acontece na nossa vida com o Senhor. E para que nós cresçamos, essa base ela deve estar muito sólida, essa base ela deve estar muito fixa, porque se não estiver, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Então, nós não podemos brincar com isso. O conhecimento é fundamental, o aprendizado é essencial para que eu possa ter uma vida verdadeira com Deus, para que eu possa desenvolver fortemente essa vida com o Senhor. Então, para que isso se dê na prática, eu preciso que Deus me assista, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus me auxilie, porque se é um conhecimento espiritual, eu, com a minha capacidade humana, eu, com a minha força humana, eu sou impotente de absorver por mim mesmo esse conhecimento. Talvez seja aqui o problema de muitos, que querem buscar o conhecimento na força da carne, que querem buscar o conhecimento das coisas espirituais na força do eu, e trabalham, se esforçam, na mesma proporção vêm as frustrações. Por quê? Porque se o conhecimento é espiritual, se ele é divino, eu preciso da assistência de Deus, para que esse conhecimento, de fato, ele possa ser absorvido na minha vida. Até nisso, a gente precisa, até nisso, a gente carece de Deus no nosso viver. Veja o que Cristo falou acerca disso. Abram aí, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Estava pensando que ia dar tempo da gente ver pelo menos duas coisas, mas acho que só vai dar tempo de ver uma. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, para saber até onde a gente vai chegar. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo de número 27. Diz o seguinte, palavra do Senhor Jesus. Por aquele tempo, né, e a gente vai ver aí, quando ele fala sobre o rigor de Deus às cidades impenitentes, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas? Se você olhar o contexto imediato, essa questão dos milagres que eram feitos e que muitas cidades, apesar de verem Cristo fazendo milagres, não criam, não atendiam para o Evangelho, e ele mostra justamente o rigor que iria recair sobre essas cidades, que apesar de terem visto e presenciado, testemunhados tantos sinais, não crerem em Jesus Cristo. Por quê? Porque para que elas pudessem crer em Cristo, Deus teria que revelar. Não só era apenas o milagre em si, não só era ver, enxergar o milagre, presenciar o milagre, mas Deus tem que abrir o entendimento para que a gente possa entender verdadeiramente o significado daquele milagre para a nossa vida. Foi por isso, meus irmãos, que Cristo passou 3 anos aqui na terra, sobretudo na primeira metade do seu ministério. Ele fez coisas que ninguém havia feito ainda. Andou sobre o mar, multiplicou o pão, ressuscitou morto, curou cego. Ele fez coisas que até então ninguém havia feito na vida. E aí fica a pergunta, por que será que a maioria rejeitou? As pessoas viram, testemunharam o milagre. As pessoas viram com seus próprios olhos. E não foram quaisquer milagres não, foram grandes milagres. Mas por que, não obstante terem presenciado aqueles milagres, aquelas pessoas não se voltaram para Cristo? Faltou isso, que Cristo fala aqui no versículo 25. Deus ocultou a verdade de Cristo a elas. Deus não revelou a verdade de Cristo a elas.
E essa é a explicação que nós temos para entender tão poucos seguidores de Cristo ao longo do seu ministério. Porque para que a gente possa ter essa visão de Cristo, Deus ele tem que abrir o nosso entendimento. Nós precisamos da assistência divina. O conhecimento de Deus ele não vem pela nossa própria razão, não. Ele vem pela aplicação desse conhecimento que Deus ele faz no nosso coração. Então, às vezes você vê pessoas instruídas, culturalmente falando, pessoas que têm uma perspicácia extraordinária, mas quando vêm para as coisas espirituais, elas são analfabetas, não conseguem entender, lê e não enxerga. Por quê? Isso é conhecimento espiritual, e Deus tem que nos revelar, porque do contrário, a gente não entende. A gente lê, mas não entende. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que agrado? Ocultar de alguns e revelar para outros quem era Cristo. Foi do agrado do Senhor esse tipo de tratamento. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser. Está vendo aí? O Filho tem que desejar revelar, porque senão a gente não conhece o Pai não. Então veja como Deus é gracioso. Uma vez que a gente tem a experiência da salvação, esse conhecimento já foi infundido na nossa vida. Uma vez que a gente tem a experiência da redenção, essa perspicácia espiritual, essa compreensão espiritual, ela já está aqui, meus irmãos, no nosso coração, ela já está na nossa mente. Talvez ela precise ser desenvolvida. Isso aí é exercício, da mesma forma que acontece no sentido físico. Se a gente não se exercita, a gente não consegue ter um bom andamento físico. No sentido intelectual também, no sentido espiritual mais ainda. E é justamente nisso que a gente vê a necessidade do nosso envolvimento, na dependência de Deus, mas a necessidade do nosso envolvimento para buscar essas coisas, porque do contrário, elas não acontecem. Então, por causa disso, repousa sobre mim, por causa disso, repousa sobre você, o quê? A responsabilidade de nós mantermos as nossas coisas, melhor dizendo, de nós mantermos as nossas mentes nas coisas espirituais, de nós procurarmos entender aquilo que Deus nos revela, de procurarmos ruminar através da meditação aquilo que nós somos expostos. Para quê? Para que o nosso conhecimento ele possa de fato evoluir na nossa vida. Se não for assim, a gente não vai aprender jamais. Se a gente não se expuser ao entendimento, a querer compreender, a gente não vai compreender nunca. Então, por isso a necessidade, por isso a nossa responsabilidade nesse sentido. Abram, por favor, aí. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Observe uma seguinte situação. Me vê a mente isso aqui agora. Você tem uma pessoa ali que foi alcançada pela graça. Você tem uma pessoa ali que foi alcançada pelo Evangelho, mas não tem regularidade em leituras bíblicas, não tem regularidade em leituras que sejam cristãs de livros paralelos, não tem regularidade em ouvir sermões. Eu lhes pergunto, como é que o conhecimento vai vir numa pessoa como essa? Por osmose? De jeito nenhum, até porque isso não acontece. Responsabilidade minha, responsabilidade sua, responsabilidade nossa. Então, se você não empreender esforço nesse sentido, de buscar, você não vai ter. E é justamente nesse sentido, meus irmãos, que a gente precisa melhorar, e melhorar muito, o uso do nosso tempo. O uso do nosso tempo. Nós sabemos, um dia tem 24 horas, como sempre teve, desde a história da humanidade. Contudo, nos últimos tempos, os nossos dias são corridos, em virtude dos vários compromissos que nós temos, no trabalho, na escola, na família, enfim, são vários. E aí, se você não se readequar a essa realidade, e procurar estruturar o seu tempo, para reservar um momento,
em que só você e Deus, para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para que esse conhecimento possa aumentar, não vai haver crescimento espiritual na sua vida, não, jamais, jamais, jamais. E isso tem que ser diário, todos os dias. Da mesma forma que nós temos carência, pelo menos 3 dias, melhor dizendo, 3 vezes por semana, de nos alimentarmos fisicamente, que são as 3 refeições diárias que nós temos, né? Com algumas exceções, pessoas que têm problemas de saúde, o normal é que você possa se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. O seu organismo pede, até porque a gente vai queimando a energia e precisa repor. Num sentido espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa. Se nós não tivermos pelo menos 3 momentos, mas pelo menos um. Agora, passa dia, sai dia, passa dia, sai dia, e você não tem aquele momento de aprender, aquele momento de estudar, de revisar sermão, de fazer uma boa leitura, como é que o conhecimento vai aumentar? Como é que o crescimento espiritual vai se dar na sua vida? Alguém pode fazer isso por você? Não. Nisso nós somos responsáveis. E cada um de nós devemos fazer por nós mesmos, porque do contrário a gente não evolui. Então, é por isso que você se depara com alguns casos, as pessoas às vezes anos dentro da igreja, mas não sabem as coisas nem basilares, elementares da fé. Se chegar qualquer herege, falando as maiores abobrinhas, eita rapaz, parece que aquele negócio é assim mesmo, entendeu? Não tem visão crítica, não questiona, não faz nada, é levado pelo raciocínio. Por quê? Não tem as bases firmadas. Não tem as bases firmadas. Por isso nós precisamos nos dedicar ao estudo, precisamos nos dedicar à leitura. Se você não quer fazer isso, muito embora seja bom porque aguça o seu raciocínio, hoje você tem inúmeros recursos. O YouTube está aí, entendeu? Para poder dar essa ajuda. As ferramentas nós temos aí. Procure conhecer, procure colocar na sua mente a palavra, e você vai ver a diferença que isso vai gerar na sua vida. Olhem só o que Paulo fala aí, Romanos 8, versículo 13. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. A gente foi levar o Rubinho para fazer um acompanhamento que ele está fazendo, e como eu gosto sempre de fazer, para onde eu vou eu levo um livro. Se não for um livro físico, é um livro no celular. Eu sempre gosto de dizer que aonde eu vou eu levo meu trabalho, porque meu trabalho é ler e aprender para depois repassar. Então, onde eu vou, eu tenho que estar com o livro debaixo do braço. E aí a pessoa que tomava conta, que na verdade toma conta lá no consultório da parte da limpeza, ela fez essa observação. Ela chegou lá com o livro, o ruim é que o livro não era muito bom, né? Era de um determinado grupo herético. Por educação eu peguei, né? Até porque ela não ia entender mesmo a explicação, mas ela fez essa observação. Toda vez que eu vejo aqui, sempre você e sua esposa, porque Islene sempre vai comigo, vocês sempre estão lendo, sempre estão lendo, sempre estão lendo. Porque é assim. Às vezes você está no consultório, passa meia hora, 1 hora esperando ali. Tem gente que pega o celular e fica olhando o Facebook direto. Não entra nada em termos espirituais. Vai deixar vazia, seca como antes. Pega alguma coisa boa para ver, uma coisa útil para ver, para ler, entendeu? 1 página, 2 que você lê num dia, numa semana, são 14 páginas. Num mês, são 68 páginas, é quase um livro. É quase um livro. Mas aí você vê, quantos livros você já viu na vida cristã? Nenhum ainda. Não veja a Bíblia. Então, alguma coisa está errada. A gente precisa melhorar o nosso tempo, ou o aproveitamento do nosso tempo, porque disso depende do nosso crescimento espiritual. Então, veja aí, Romanos capítulo 8, versículo 13. Desculpa, é Romanos 8, 8 e 9. Desculpa, só voltar um pouquinho. 8, 7 e 8. Diz o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra pendor aqui significa pensamento. Se você voltar um pouco antes, você vai ver isso também, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, a palavra pendor aqui significa isso, pensamento,
aquilo que a gente medita, aquilo que a gente concentra as nossas reflexões. Então você vê aqui que existem duas coisas: ou você vai ter uma mente carnal, e isso vai lhe levar para a morte, ou você vai ter uma mente espiritual, e isso vai lhe levar para a vida. Não existe o meio termo, não existe o caminho intermediário, ou vai ser um, vai ser outro. Então veja a necessidade da gente envolver o nosso pensamento, envolver o nosso intelecto, envolver o nosso conhecimento, e como isso interfere diretamente no nosso crescimento e crescimento espiritual. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito dá para a vida. Então ocupe os seus pensamentos com as coisas do espírito, ocupe seus pensamentos com as coisas de Deus, procure conhecer cada vez mais o Senhor, e isso não vai vir por outro meio senão através da sua razão. É isso que nós devemos fazer continuamente nas nossas vidas. Abram, por favor, também, meus irmãos, o texto que nós estamos decorando, Salmo 1. Eu vou ler de 1 e o 2, só para fazer menção a um aspecto aqui. Olhem só. Bem-aventurado, mais que feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vê aqui 3 nãos, aquilo que a gente não deve fazer: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. É interessante que você vê aqui uma progressão, né? Primeiro você anda, se não tiver cuidado, você se detém, se você não se policiar, você vai se assentar. Essa é a progressão para a morte. Você chega perto, depois está acompanhando, depois está no meio deles, fazendo tudo aquilo que não pode. Mas aí a Bíblia dá outro caminho, versículo 2: antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, ou seja, na palavra. E o que é que ele faz com ela? E na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar aqui, ruminar, que é o que os bovinos fazem, né? De estar ruminando, digerindo ali continuamente o alimento. Então é isso que a gente deve fazer, meus irmãos. É isso que a gente deve fazer. Está nutrindo os nossos pensamentos na palavra, está aprofundando o nosso conhecimento de Deus, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Avança um pouco mais. Filipenses. Outro texto conhecido nosso, meus irmãos, muito conhecido. Fica apenas o desafio, porque você vive num mundo de tantos entretenimentos, de tantas coisas que querem tirar a nossa atenção da palavra. Mas tem, meus irmãos, assim, ó, tem, como eu gosto de dizer, tem para dar com pau, entendeu? E a gente vai se esvaziando espiritualmente, porque a gente não procura ter o nosso pensamento com o Senhor. Veja, Filipenses 4, versículos 8 e também o versículo 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Olhem só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo dá aqui uma lista de coisas que devem ocupar a nossa mente. Aí vamos ser sinceros, se você se alimenta da palavra, essa lista vai ou não vai ser atendida? Sim ou não? A receita para você nutrir bons pensamentos: palavra, entendeu? Nitroglicerina de palavra, na veia mesmo, com força, entendeu? Então, quando isso acontece, você vai concentrar nos seus pensamentos aquilo que é amável, aquilo de boa fama, aquilo que é virtuoso, enfim, tudo aquilo que é bom, porque vem da palavra, vem de Deus. Agora você liga a televisão, e aqui fazendo ressalvas, e aqui não taxando de proibição quem assiste televisão, não, nada a ver. Mas que a gente sabe que boa parte da programação que a gente enxerga, quer seja em canais abertos, quer seja em canais fechados,
são coisas que vão difamar da religião, vão ridicularizar a palavra de Deus, vão desfazer dos preceitos morais da palavra. É ou não é assim? É ou não é assim? É, com algumas exceções, via de regra vai ser. Então, a necessidade da palavra. E aí, quando você ocupa a sua mente da palavra, veja, versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, aquilo que os irmãos de Filipos haviam ouvido do apóstolo Paulo, que era o ensinamento inspirado de Deus através do apóstolo, e vistes em mim, isso praticai. E a consequência aqui, ó: e o Deus da paz será convosco. Aqui você tem uma promessa. Faça isso. Ocupe sua mente com a palavra. Pratique a palavra. E espere uma coisa: o Deus da paz será com você. A gente precisa mais de quê, meus irmãos? Isso é que é crescer espiritualmente, no seu sentido prático, direto, entendeu? É você ter a presença de Cristo, a paz de Cristo reinando no seu coração, lhe dando aquilo que a gente precisa nessa vida: paz. Mundo complicado, cheio de dificuldade, de problema. Se não bastasse os nossos mesmos, tem os problemas, a dificuldade dos nossos, tem os problemas, as dificuldades que a gente enxerga no mundo aí fora. É um turbilhão de coisa, e somente na paz de Deus é que a gente consegue refrigério. Agora, ele só vem a partir disso. É uma condição, é um requisito. E aí, a necessidade de nós crescermos e crescermos espiritualmente através do conhecimento. Então, o grande questionamento que a gente faz em relação a isso aqui é justamente esse: meu irmão, minha irmã, quais foram as últimas coisas que você aprendeu da palavra? Quando eu digo aprendeu, que está guardado no seu coração, porque às vezes você vem e escuta, mas não faz aquela meditação, não faz aquela revisão, e aquele negócio, o que você escuta e não revisa, você esquece. E às vezes a gente é exposto a muito conteúdo, mas às vezes a gente não faz esse exercício. O que é que de fato eu absorvi, o que é que eu de fato aprendi? Eu estou falando em termos espirituais. Quais foram os últimos conhecimentos, os últimos aprendizados que nós tivemos da palavra? Não é aquela coisa generalizada, não. Eu aprendi isso, que está me ajudando nisso. Quais foram? Então, é a pergunta que constantemente a gente deve estar fazendo nas nossas vidas. Porque, como eu sempre gosto de falar, diferentemente de qualquer momento da história da humanidade, hoje, meus irmãos, a gente tem recursos inúmeros, a gente tem recursos facilitados para aprender a palavra do Senhor. Disto, pelo menos a gente que vive aqui no mundo ocidental, com todas as benesses tecnológicas, disto a gente não pode reclamar. A gente tem livro, tem conteúdo na internet, tem conteúdo ministrado na igreja, porque não é brincadeira não, meus irmãos. Eu não sei se você já se pararam para fazer a conta, mas na igreja mesmo, você tem pelo menos 3 trabalhos regulares de ensino, tirando aqui a reunião de oração, muito embora a gente tenha a parte introdutória, que é a devocional, que é ensino também. Mas você tem um estudo bíblico na quarta-feira, você tem o ensino da escola dominical no domingo, e você tem o sermão no domingo à noite. São 3 momentos, não é verdade? Então, considerando que um ano ele tem 52 semanas, você multiplica por 3, dá mais de 150 conteúdos que você aprendeu. É coisa, meu irmão, é coisa. E se você multiplica 10 anos de vida cristã, são 1.500 conteúdos. Mas se a gente fizer aí uma depuração, o que é que fica de fato? Porque muita gente ouve, mas não faz aquela meditação, não rumina, entendeu? Não faz aquela revisão, e aí vai se perdendo. A gente vai parecendo encher, se assemelhando a encher saco furado. Você enche, se esforça, quando vê não fica nada, foi tudo embora, entendeu? Por quê? A gente não teve esse cuidado, a gente não teve essa atenção. Então, fica mais uma vez a pergunta: quais foram os últimos conhecimentos que nós tivemos? Quais foram os últimos conteúdos que nós assimilamos e que impactou a minha vida e que melhorou a minha vida, melhorou o meu relacionamento com Deus? Faça esse exercício, faça. E aí você vai ver que ficaram poucas coisas. E aí a necessidade que você tem de estar sempre revisando, de você estar sempre reprisando, de você estar sempre ruminando,
para que assim o conhecimento de fato ele possa ficar arraigado na sua mente, no seu coração, e isso gere crescimento espiritual na sua vida, porque é desse conhecimento que nós dependemos para crescer na nossa vida com Deus, para crescer na nossa vida com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, e nos dê essa fome por conhecer, essa fome por aprender, para que assim a gente possa se desenvolver espiritualmente falando.